Nivaldo. Amém. Querido, só dando uma repassada aqui, o pessoal está perguntando a respeito do material. Veja bem, esse material meu aqui, eu trouxe apenas 20 dele. Então só tem 2, no caso esse mais um lá. Se você quer esse material com tudo que eu estou ministrando para vocês e mais outras coisas. Então a primeira ministração, desistindo das coisas de menino e como obter maturidade espiritual, foi o que eu dei ontem. Mas tem mais coisas. Conhecer a Deus 1 e 2 é o conteúdo que eu dei hoje de manhã e vou dar à noite agora. E amanhã eu vou falar sobre vocação e identidade. Mas se você, pastor, só tem 2, mas eu quero levar esse material. Se você quer esse material, o meu fornecedor, por ser de Curitiba, manda para cá de um dia para o outro. É bem rápido. De um dia para o outro chega. Então você pode, acerta lá, dá o seu nome, acerta lá o DVD, que segunda-feira, deve chegar aqui terça-feira ou quarta-feira, o rapaz já manda para você aqui, tá bom? Então, no próxima programação, você pode procurar o pessoal lá da livraria, que você vai adquirir. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se você comprar esse material, você pode parcelar até esse material aqui, você pode parcelar com 30 vezes. Mas com 30 vezes, ó. Com 30 dias. Mas se você comprar à vista, todo o material meu que está lá na banca à vista, tem 20% de desconto, tá? Se você comprar à vista, você pode comprar até 12 vezes. Aumentou. Ontem, agora é 20%. Você pode comprar 20% de desconto. Tem vários temas lá, tá bom? Entrega lá para mim lá, pessoal lá. Amém? Talvez amanhã, não sei, a gente dá mais uma promoção. Eu não quero levar esse material de volta não, viu? Bênção de Deus. Quem é Deus? Pensar corretamente a respeito de Deus é de extrema importância, porque uma falsa ideia sobre Deus compromete, como eu já disse, o nosso relacionamento com Ele. Eu acho interessante esse versículo do Salmo 50, 21. Você pensa que eu sou como você, Deus fala. Deus é? Não. Deus não é como a gente. Deus não é como nós. Texto sagrado fala, você pensa que eu sou como você. Uma coisa que a gente precisa entender é que Deus, Ele decidiu ser conhecido. Deus escolheu voluntariamente se deixar ser conhecido. De modo que Ele poderia ficar lá no céu, vamos assim dizer, Ele poderia ficar no mundo dele e falar, eu não quero que ninguém me conheça. E Ele não estaria o quê? Pecando. Não estaria errado, porque Ele poderia muito bem fazer isso. Mas Deus escolheu ser conhecido. Veja só o que Jeremias fala em Jeremias 9, 23. Não se glorie o homem sábio em sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas se alguém gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me, em conhecer-me, pois eu sou o Senhor, ajo com lealdade, com justiça e retidão, pois destas coisas eu me agrado, declara o Senhor. Primeira coisa que você precisa entender, Deus é algo pessoal. Isso acontece na sua vida, mas é necessário que você deseje o conhecer. E conhecê-lo é mais do que saber informações a respeito dele, é muito mais de saber o que ele faz, ter informações do que ele faz ou deixa de fazer. Conhecer a Deus é uma experiência real e pessoal na sua vida.
Conhecer a Deus é me relacionar com Ele, e à medida que eu me relaciono com Ele, Ele revela o caráter dEle, e eu passo a conhecer o caráter de Deus. Você precisa entender que Deus tem caráter. E é isso que te salva, o conhecimento de Deus. O que você acha que pode salvar uma pessoa impura? Curar uma pessoa que tem problema de impureza? Conhecer a pureza de Deus. O que pode salvar uma pessoa desleal? Conhecer o quê? A lealdade de Deus. O que pode salvar uma pessoa desequilibrada, irada? Conhecer a longanimidade, o amor de Deus. Então, é o conhecimento de Deus que nos salva. Se você não entender que a única forma de que você seja salvo é através do conhecimento que você tem de Deus, e conhecer a Deus vai muito mais além do que uma informação. Conhecer a Deus não é acreditar nele. Porque acreditar, você acredita no seu time de futebol. O que é acreditar? Dar? Então você vai chegar para devolver a Deus, ó, dou crédito no Senhor, não erra comigo não. Então tem muita gente que acredita em Deus, não crê em Deus, acredita nele. E Deus não tem que ser acreditado. Você não acredita, você não dá créditos para Deus, você conhece a Deus. Então, se nós pudéssemos pensar a respeito de conhecimento, se eu tivesse um quadro aqui, eu escreveria o que mais parece com fé. Imagine a palavra fé. E aí eu escrevo embaixo: confiança e conhecimento. O que mais parece com fé? Confiança ou conhecimento? Responde rápido. Já aprenderam. O que mais parece com fé? Conhecimento. Geralmente, o que mais parece com fé na nossa cabeça é o quê? Confiança. E na verdade não é confiança. Você confia numa pessoa que você não conhece? Então só é possível confiar a Deus se eu conhecê-lo. Então esse é o problema das pessoas. As pessoas querem ter uma fé desprovida do conhecimento do caráter dele. E aí quando eu não conheço o caráter de Deus, eu chego como um falso profeta da Universal. Desculpe falar, se você tem parente da Universal, está enganado. Que diz: olha o seguinte, querido, a minha fé é capaz de transformar o seu copo com água em algo que vai te curar. E se você não tiver um copo com água agora, você vai colocar um uísque aí na frente da televisão agora. Está lá na internet, quem viu esse vídeo? E se você não colocar, se você não tiver um uísque aí, pode ser uma cachaça, pode ser uma vodka, que a fé que eu tenho vai transformar essa vodka sua num milagre na sua vida. Não conhece Deus. Porque as pessoas estão achando que fé é desejo. Fé não é desejo. Fé não é desejo. Eu não desejo algo, aí eu quero aquilo, aí eu projeto a minha fé, eu determino, eu quero aquilo, eu vou buscar aquilo, e aquilo agora eu projeto, eu quero, é meu. Isso nunca foi fé, amado. Porque a fé não nasce daquilo que eu desejo, e nem daquilo que eu penso. Muito pelo contrário, Paulo fala que nós somos nem capazes de pensar o que é bom. A fé não nasce a partir daquilo que eu desejo, a fé nasce a partir do conhecer a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Então, ninguém, nenhum ser humano sobre a face da terra tem uma capacidade de ter fé que não nasça através do conhecer a voz de Deus. Então, o que as pessoas estão chamando de fé, e muitas vezes, talvez, o que você ficou frustrado na vida, fala: mas por que Deus não fez isso? Eu tive fé. Não, você não teve fé, você teve desejo. E desejo não é fé. Você não teve fé, você teve obsessão.
Porque a fé, ela nasce a partir do conhecimento que eu tenho de Deus. Por isso que a Bíblia fala, sem fé, visto que aquele que se... Então, qual é a primeira coisa que a fé gera na sua vida? A proximidade do Criador. Se a sua fé não te aproxima de Deus, não é fé, é obsessão e desejo. É obsessão. E o que as pessoas estão chamando de fé não é fé, é obsessão. As pessoas acham que fé hoje é como se fosse assim: a fé move a mão de Deus. Amado, se fé movesse a mão de Deus, se aquilo que a gente chama de fé movesse a mão de Deus, Deus tinha a mão mirrada. Ele era aleijado. Que a Bíblia fala que a mão de Deus não está, então ela está o quê? A fé não move Deus, a fé move a minha vida. Porque nós não temos que ter fé só para ganhar, a gente tem que ter fé para perder. O desafio da fé não é ganhar, o desafio da fé é o quê? Porque lá nos Heróis da Fé, quando vai falar pela fé pessoas foram serradas, decapitadas. Eu nunca vi uma campanha de fé vamos uma campanha de fé para as pessoas perder a cabeça decapitada. Quem já viu isso? Pois é. Grande campanha de milagre, de fé. Venha ser decapitado e serrado ao meio. Muito pelo contrário, a palavra de Deus diz que aquele que não cuida dos seus, Paulo fala a Timóteo, que aquele que não cuida dos seus, negou a fé. Então vou falar uma coisa para você. Se tem uma coisa que a gente precisa de fé, é para cuidar dos parentes, da família, dos irmãos, do marido, dos filhos. Você pensava que você não precisa usar de fé para isso. Precisa sim. Pastor, não sei o que eu faço com aquele filho meu. Pronto, a fé que você tem é para isso. Meu. Aquele que não cuida dos seus negou a fé. A gente trabalha isso muito no módulo 1 do 6, seminário de sexualidade. Amado, o mundo quer acreditar em Deus. Nós queremos conhecê-lo. Amém? Eu quero conhecer a Deus. Quero conhecer o propósito dele para a minha vida, quero conhecer o coração dele. Agora, é interessante quando a gente olha para esse versículo aí a respeito de Deus. Deus é amor, aquele que conhece o amor de Deus permanece nele, pois tal como ele é, somos. Então qual que é o principal sintoma de alguém que conhece a Deus? Ele é como Deus. Tal como ele é, nós somos nesse mundo. Então, se nós pudéssemos assim dizer qual era a metodologia, a filosofia de vida de Jesus, tudo que Jesus fez, ele fez porque viu o Pai dele fazer. Essa é a metodologia de Jesus. Então nós não deveríamos estar em crise se nós conhecemos a Deus. Eu conheço a Deus. Eu sei quem Deus é na minha vida. Quem é casado há mais de 30 anos aqui? Se eu pegar esse homem aqui, ó. Se eu pegar esse homem aqui, 50 anos de casado. Se eu pegar esse homem aqui e colocar ele numa cadeira e passar uma venda nos olhos dele e colocar 3 mulheres, 2 do lado da esposa dele, cada um, todas com o mesmo chinelo. Aí vem uma, e ele de olhos vendados. Vem outra. Você sabia que pelo barulho do chinelo, ele sabe quem que é a mulher dele? Por que ele sabe? Hã? Deixa eu te falar uma coisa, você nunca aprenderá a discernir a voz de Deus se você não conhecê-lo. E muitas vezes a gente está confuso, porque a gente não tem intimidade com Deus. Você tem que entender que tem coisas, assim, a gente tem que ter muita paciência quando a gente faz alguns comentários na internet. Então, muitas das vezes, amado, a gente faz alguns comentários porque a gente conhece Deus, amado. Eu não tenho dúvida quando eu abro a minha boca para chamar fulano ou beltrano de falso profeta, eu não tenho dúvida.
Porque eu conheço a Deus, eu sei quem Deus é, eu sei o que realmente nunca sairia da boca de Deus. E nós vivemos uma geração onde assim, não, pelo amor de Deus, não fala isso. Não se trata da pessoa, se trata do fato da gente saber quem a gente serve. Você conhece uma pessoa, você sabe muito bem do que ela é capaz de fazer. E quando alguém diz algo sobre ela, você fala, eu conheço, eu sei quem que é. Então, diante de tudo que a gente conversou aqui, quais seriam, praticamente assim, os 3 princípios para uma maturidade saudável? Primeira coisa, conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Segundo, esse conhecimento de Deus é algo inegociável na nossa vida. Então, antes de passar por esse terceiro ponto, eu queria falar uma coisa para você, eu queria que você gravasse isso nas tábuas do seu coração. Nós passamos muito mais tempo tentando entender por que a gente está passando por isso, do que conhecer a Deus naquilo que a gente está passando. A gente passa muito mais tempo tentando falar assim, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? Do que falar, Deus, eu quero conhecer o Senhor nisso que eu estou passando. Então deixa eu fazer uma pergunta para você. O quanto você conhece a Deus naquilo que você não planejou? Porque é muito fácil conhecer a Deus, amado, quando tudo deu certo. Você conhece a Deus quando tudo dá errado? Você sabia, quem aqui já passou por situações que você orou, consagrou, pôs na presença de Deus, sentiu paz, Deus falou para você, faça, e no final deu tudo errado? Quantas vezes? Quem já passou por isso? Eu já passei, já. Já passou? Então olha aqui para mim. Quando você conhece a Deus, você descobre que Deus falou, faça para dar errado mesmo. Quem falou que as coisas que Deus manda a gente fazer, às vezes, é para dar certo? Às vezes Deus quer que dê errado. Deus chega para o povo dele e fala assim, ó, acampa em Piairote. Saíram do Egito, e aí Deus fala assim, agora vocês vão parar naquele lugar, ficar acampado ali, porque é ali que eu quero que vocês ficam. Só que aquele lugar, Piairote, significa beco sem saída. Quem mandou aquele povo ficar num beco sem saída? Pois é, Deus coloca a gente num beco sem saída. Porque é justamente nesse momento que você vai aprender muitas coisas. Primeira coisa, amado, às vezes, assim, você está passando por uma situação que talvez, pelo simples fato de você não querer conhecer o coração de Deus, você fica o tempo todo angustiado porque aquilo deu errado. Muito pelo contrário, amado. É conhecendo o coração de Deus que a gente entende a história da Bebel. A Bebel era uma menina que foi diagnosticada no ventre da mãe dela, lá na nossa congregação, na nossa igreja, como tendo um problema sério de coração. E a família da Bebel começou a levantar uma oração para ela ser curada, e Deus começou assim a produzir um avivamento de intercessão dos pais começarem a orar pelos seus filhos. E todo mundo acreditando para a Bebel ser curada, a Bebel ser curada, a Bebel ser curada, orando pela Bebel, a Bebel ser curada, e o médico deu o diagnóstico falando que é impossível a Bebel nascer, porque o problema de coração dela, ela ia morrer, e quando ela entrasse lá no 5º, 6º mês, era muito difícil a Bebel ficar viva. Mas todo mundo orou, e aquela oração começou a produzir um avivamento. E os pais começaram a orar pelos seus filhos. Outras mães começaram a vir para orar pelos seus filhos. Parentes que estavam fora do Brasil, parente da Bebel, veio para o Brasil, começou uma oração. E Deus começou um avivamento naquela família através da oração. A Bebel morreu. Quem disse que aquela menina não cumpriu o propósito de Deus para a vida dela? Antes de nascer, mesmo não nascendo, ela produziu um
a avivamento. Mas quando você passa a conhecer a voz de Deus, situações mais difíceis na sua vida, você conhece a Deus naquela situação. Você conhece a Deus naquilo que você não planejou? Você conhece a Deus naquilo que você não planejou? Você consegue conhecer a Deus naquilo que você nunca entendeu? Eu tive tragédias na minha vida. Como Paulo fala, assim, Isaías fala que Jesus era um homem de dores, né? E sabia o que era padecer. E eu tive muitas dores na minha vida, assim, de ver minha família destruída, de ver meu pai com uma sentença de prisão de 8 anos, e foi até suave para o caso dele, por ele ter assassinado o meu irmão, o filho dele. Meu pai matou meu irmão a facadas e ele pegou 8 anos de cadeia. Eu conheci minha mãe quando eu tinha 1 ano e 3 meses, porque ela me deixou na porta da casa da minha avó, e eu fui conhecê-la só com 21 anos de idade. Tive muitas perdas na vida, perdi todos os meus irmãos de tragédia, e tive um pai extremamente violento, eu tenho muitas cicatrizes no meu corpo. No livro Lidando com as Carências eu conto toda essa história. O Lidando com as Carências é a minha história de restauração. E eu vivi uma vida de muita escravidão. Agora pergunta se eu quero voltar no tempo e mudar tudo que eu vivi. Nada. Porque tudo que eu vivi na vida me fez ser quem eu sou hoje. Deus transformou toda a minha tragédia num testemunho de que é possível ser transformado por Deus diante de tantas tragédias na vida. Quando você conhece a Deus, você não quer mudar nada do seu passado. Tudo coopera. Tudo coopera, tudo coopera, tudo coopera. Você passa a ser um testemunho. Quando meu pai estava lá em cima do corpo do meu irmão, e numa atitude hedionda, de facada após facada, quando a minha mãe abandonava eu na porta da casa da minha avó e nunca me procurava, quando toda aquela loucura a gente vivia dentro de casa, com certeza Satanás ali tinha sua celebração, vamos assim dizer, da desgraça que ele estava produzindo na minha vida e daquilo que eu poderia viver. Quando meu irmão estava nas drogas, quando meu irmão foi assassinato, quando um outro irmão entrava no alcoolismo, e tantas tragédias na vida. Mas Deus sabia que Ele ia transformar tudo aquilo em testemunho de é possível passar por isso e dar testemunho de transformação de Deus. Mas isso só é possível quando você conhece a Deus. Senão você fica refém da vida. Você fica refém de um ódio pela sua mãe, você fica refém de um pai, você fica refém de um pai, você fala, como é que esse homem foi fazer isso com a minha vida? Como é que esse homem matou meu irmão? Como é que a minha mãe me abandonou? Eu poderia viver nesse mundo de raiva, de culpa, de autocomiseração, mas quando eu conheci a Deus, amado, eu descobri que Ele era tudo que eu procurava na vida. Porque quando eu não conhecia a Deus, eu procurava nas garotas de programa a minha mãe. Eu fui viciado em prostituta. Você está diante de um cara mais imoral que você puder imaginar na vida. Eu era viciado em sexo. Eu era viciado em garotas de programa. Eu era viciado em pornografia. Eu tinha um caráter deformado. Eu engravidei uma menina. O filho que eu tenho de 14 anos é fruto de uma imoralidade que eu pratiquei no meu passado, de ter pego uma menina muito nova, de 17 anos, e engravidado ela, há muitos anos atrás, 14 anos atrás. E eu tinha uma vida completamente destruída, eu não conhecia a Deus. Eu conhecia a religião evangélica. Eu conhecia os moveres evangélicos. Mas o dia que eu conheci a Deus, esse é o problema. As pessoas acham, porque eles conhecem canções, porque eles conhecem até versículos bíblicos, decoram versículos bíblicos.
porque eles têm cargos na igreja, porque eles usam camisetas evangélicas, cantam músicas evangélicas, têm uma informação de Deus até mais sofisticada e incrementada que alguém tenha. Eles acham que eles nasceram de novo, ou acham que são transformados. Não são, amado. Você sabe por que eu sou transformado? Porque o pecado se tornou algo muito distante da minha vida. Quando Cristo entrou na minha vida, através do conhecimento, a salvação é essa, que você conheça a Deus. Se você não conhece o seu Criador, você fica refém das suas loucuras, você fica refém do seu caos, você fica refém da sua mágoa, você fica refém da sua família errada, você fica refém da sua culpa, você fica refém de quem te traiu, você fica refém de quem te abandonou, você fica refém de uma vida de miséria, porque você acha que a vida fica te devendo tudo isso. Mas quando você conhece o seu Criador, todas as coisas cooperam. Eu mudo? Nada. Se eu entro numa máquina do tempo para mudar todo o meu passado, para me parar na frente do meu pai para ele não matar meu irmão, jamais. Agora eu faço de tudo para que você não viva isso. Mas não me peça para mudar o meu passado, porque o meu passado hoje é um testemunho de restauração. Mas não é possível você viver isso se você não conhecer a Deus. Esse conhecimento vai produzir um conhecimento de você mesmo, você passa a se conhecer, e você passa a olhar para você a partir dos olhos de Deus, você passa a ver você a partir daquilo que Deus produziu na sua vida, e não daquilo que as pessoas falaram a respeito de você. Você não tem noção do que meu pai falava a respeito de mim. Meu pai falava que ele tinha um sonho. O sonho era que ele ouvisse uma notícia que eu fui atropelado por um caminhão. Meu pai me trancava num quarto, 3x3. Ao meio-dia, me só tirava daquele quarto 8 horas da noite. Ele me espancava, ele me dava soco, ele me deixava desacordado. Ele me levantava no ar assim, me enforcando, até que eu começava a desaparecer, o olhar. Por que ele me odiava tanto? Minha mãe, eu não conhecia ela. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu fui esquecido dentro de um quarto. E ali eu tive raiva da vida. Eu falei, por que eles me deixaram aqui? Mas um dia eu conheci o meu Senhor. Um dia Ele se revelou a mim, eu sei que Ele existe. E Ele transformou meu coração. E Ele foi realmente o pai que eu não tive. Ele é o pai que eu não tive. Ele é a mãe que eu não tive. Ele é a família que eu não tive. Todas as minhas referências mudaram. Porque eu entendi quem Deus é e eu passei a me conhecer. E esse conhecimento precisa ser uma expressão prática. E eu passei a amar meu pai. Meu pai morreu tem quase 4 anos. Ele morreu de câncer. Ele pegou 8 anos de cadeia, saiu em 7 anos, por boa conduta. E meu pai foi embora sem me dever nada. Meu pai foi embora sem ouvir um A da minha boca de que ele estragou a minha vida. Porque eu não achei no meu pai respostas. Esse é o seu problema. O dia que meu pai me perdoar, me pedir perdão, o dia que a minha mãe fazer isso por mim, o dia que minha mãe me amar, o dia que minha mãe cuidar de mim, o dia que minha mãe me dar um presente, o dia que meu pai reconhecer minha faculdade, esquece, meu irmão. O dia que você entende quem Deus é, tudo na sua vida, não precisa de resposta mais. Você sabe quem é o seu Criador. Porque o texto sagrado diz claramente a respeito disso. Olha só, meu filho, se você compreender as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria, inclinar seu coração para discernir, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto,
Se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como se procura o tesouro escondido, você entenderá o que é temer a Deus e achará. Quando é que eu vou conhecer a Deus? Quando eu buscá-lo como se busca ouro e prata. Quantos aqui hoje, 4 horas da manhã, animam capinar um lote assim de 20 metros, numa braquiária desse tamanho assim, ó? Hã? Terreno do tamanho desse salão aqui, uma braquiária desse tamanho, quantos animam? Quantas mulheres aqui animam, 4 horas da manhã, lavar assim umas 100 peças de roupa, assim, umas 5 trouxas de roupa, bem suja mesmo? Quantos animam? Não, na mão, não é nada de máquina. Tá, vem cá. E se eu oferecer para você, homem, para capinar esse lote, e você, mulher, 500 mil reais? Hã? Quantos querem? Quantos querem por 500 mil reais lavar 3 trouxas de roupa a noite inteira e capinar um? Não, eu sou o primeiro a levantar a mão. Olha aqui. Olha aqui. É isso que a palavra está dizendo. Quando a gente buscar a Deus como a gente busca dinheiro, a gente vai achar o conhecimento dele. O problema é que a gente quer buscar a Deus, a gente busca uma graduação profissional. A gente busca uma hora extra para ganhar dinheiro. E será que se a gente buscasse a Deus como a gente busca isso? Você sabe por que você não levanta de madrugada para buscar o seu Deus? Porque não tem dinheiro na jogada. Eu fico imaginando se sair uma notícia. Atenção, senhores brasileiros, o excelentíssimo presidente da República, Michel Temer, decretou que a partir de hoje ninguém pode ser mandado embora. Todo cidadão brasileiro tem emprego garantido pelo resto da vida. Se algum patrão mandar você embora, ele comete um crime contra a União, com prisão até de 20 anos. Quem ia gostar disso? Todo mundo, sim ou não? Ninguém pode ser mandado embora, é crime, crime, crime. Mas ninguém ganha dinheiro. Todo mundo trabalha só de graça. Ah, eu não quero mais não. Agora não quero mais não. Será que nós não buscamos a Deus só por aquilo que Ele tem para nos dar? Eu fico imaginando se Deus lançasse uma chamada assim, em letras garrafais no céu. Atenção, população da terra, principalmente os cristãos. Fali. Perdi os anjos, perdi o céu, perdi tudo, só tem eu. Vocês me querem? Ah, agora não quero não também, não. Eu quero paraíso. Amados, será que nós queremos conhecê-lo? Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo. Há mais de 10 anos atrás, eu estava numa depressão há 2 anos. Uma depressão há 2 anos. E essa depressão era fruto de um relacionamento que eu havia perdido. E isso me levou a ter uma vida assim totalmente destruída, totalmente destruída, totalmente destruída. Muita perversão, muita imoralidade, muita perversão na minha vida. E eu, no momento de depressão, alguém me deu um livro, A Face Oculta do Amor, do pastor Marco de Souza Borges, o Cote. Eu li aquele livro, e aquele livro assim, foi assim, literalmente, como um espelho que Deus colocasse na minha frente, eu enxerguei a minha doença. E eu lembro que a palavra que Deus falou comigo é que o reino de Deus é como um homem que vendeu tudo que ele tinha para desenterrar um tesouro. E a única convicção que brotou no meu coração é que eu deveria vender tudo aquilo que estava na minha casa. Eu tinha 2 agências de publicidade, eu fechei as agências de publicidade,
Larguei tudo, vendi tudo e comprei uma passagem para Almirante Tamandaré, em Curitiba. E naquele lugar eu literalmente chorei durante um ano, dizendo para Deus me curar. Me curar da raiva que eu tinha do meu pai, me curar da raiva que eu tinha da minha mãe, me curar da raiva que eu tinha por ter perdido aquele relacionamento, me curar da raiva por estar longe do meu filho tão novinho. E eu odiava a vida, odiava a mim mesmo, odiava a minha família, odiava meus parentes, odiava todo mundo, odiava, ódio, muita impureza. Mas brotou no meu coração um desejo enorme de conhecer a Deus, e Deus se revelou a mim de uma forma tremenda. Eu lembro que numa manhã, era 6 horas da manhã, numa meditação, eu tive uma experiência muito real com Cristo. E Ele se revelou a mim dizendo que Ele era o meu Pai, que Ele era a minha mãe, que Ele era a minha família. E o amor dEle inundou meu coração, e aquilo transformou minha vida. E Deus me deu ministério, Deus me deu uma esposa maravilhosa. Eu conheci Osana dentro da base missionária, conheci essa pessoa assim que me produziu na minha vida uma gratidão enorme. Deus me deu uma filha linda, Deus me deu um ministério. Recentemente eu fiz o Enem, para conseguir o diploma do 2º grau, porque eu fui expulso na 8ª série, porque ninguém aguentava eu explodir a escola com bomba caseira. Eu não tenho a 8ª série, querido. Fiz a prova do Enem agora para prestar vestibular para psicologia, porque eu explodi há 20 anos atrás. Eu parei de estudar porque eu não aguentava mais explodir as escolas com bomba caseira e esfaquear gente na porta da escola. Você não tem noção o lixo de pessoa que eu fui. Tem coisa que eu não tenho coragem de contar para você. Mulher para mim era objeto. Eu não respeitava mulheres. Eu era impuro, profano, imoral, sujo, pornográfico. Cometi crimes, já roubei, mentia muito, era um lixo de pessoa. Mas um dia, assim, minha vida virou um caos. Minha vida era um caos. E eu conheci o Criador do céu e da terra. E eu descobri que o Criador do céu e da terra era muito mais do que um Criador. Ele era o meu Pai. Ele era o meu Pai, o meu Deus. E eu passei por uma experiência maravilhosa e tive uma vida, uma projeção ministerial muito assim, gratificante de ver Deus me projetando ministerialmente. Eu prego em lugares que eu jamais pensei um dia acessar. Tem homens aqui 20 vezes mais sábio do que eu, mas Deus me coloca diante dessas pessoas para ensiná-los. Eu vou em lugares do Brasil que eu falo: Deus, quem sou eu assim? E Deus fala assim: você é o meu filho. Você é o meu filho. E há 3 anos atrás, Deus falou comigo assim, Eurípides, eu estava assim, com 6 ministérios liderando na base de Curitiba, ali com Cote. Deus falou assim: larga tudo e vai embora para Goiânia. Deus falou: larga tudo. Eu peguei todos os ministérios, coloquei líderes, entreguei tudo, fiz um culto de despedida, e fiquei todo empolgado assim, querendo: Deus, agora o que o Senhor vai mostrar para mim? Ainda mais agora que eu prego no Brasil, ainda mais agora que o Senhor me deu palavras, e a coisa vai crescer demais. Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? 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 E eu não ouvia Deus mais. Deus ficou calado comigo 3 anos. Você não tem noção, talvez tenha, do que é ser um pregador
Claro, ouvir Deus no dia a dia, ouvir Deus na pregação, ouvir Deus, mas uma coisa é você ouvir Deus para pregar para o povo, outra coisa é você ouvir Deus na direção da sua vida. Qualquer pessoa aqui pode ouvir uma mensagem para pregar para o povo, qualquer pessoa aqui pode estudar a Bíblia e ver a sabedoria, mas uma coisa é Deus falar, faça isso. E eu, durante 6 anos da minha vida, querido, eu ouvia Deus até do que eu tinha que fazer no dia. Eu ouvia Deus, e quando Deus falou para me entregar tudo, era como se Ele cortasse assim, silêncio total. E eu quero ouvir, Senhor, o que o Senhor quer? Deus, eu entreguei tudo, agora estou aqui. O que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer falar comigo? Deus, o que o Senhor quer? Não, o que o Senhor quer falar comigo? Não, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? E Deus, eu entreguei os ministérios, o que o Senhor quer que eu faça? Deus calado. Eu falei, não, já sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer um curso. Aí eu vou fazer um curso de liderança. Peguei a esposa, vamos fazer aquele curso de liderança, lá Deus vai falar comigo, o que Ele quer que eu faça, o que Ele quer que eu faça. Aí teve um dia que eu grilei. Falei, Deus, fala comigo, Deus. Eu não estou em pecado, eu penso que eu sou um bom pai, um bom esposo, e o Senhor não fala comigo, eu quero saber o que o Senhor quer que eu faça. Deus falou comigo. Você sabe por que eu não falo com você, Eurípides? Porque eu quero aquele coração de 10 anos atrás, que você me buscou só porque eu existia, e não porque você queria fazer algo para mim. Você consegue buscar a Deus só por Ele? Deus falou assim, Eurípides, enquanto você não me buscar só por mim, sabe aquele Eurípides que um dia chegou destruído na minha presença? Você não pensava em ser um pregador, você não pensava em ser um pastor. Eu sou um pastor novo, fui ordenado tem 2 anos. Eu não pensava ser pastor, eu não pensava ser um pregador, eu não pensava assim, nada, eu queria o quê? Ele. Eu só queria Ele. Eu só queria Ele, eu queria Ele, eu queria Ele, eu queria Deus, eu queria ser paz, eu queria ter paz na minha vida. Deus falou, eu só vou revelar o que eu tenho para a sua vida, o dia que você não querer o que eu te dou, nem o que você faça por mim, o dia que você voltar a só me desejar, eu me revelo de novo. E aí Deus alinhou meu coração e eu desejei a Ele mais uma vez. E eu desejei a Ele. E eu falei, Deus, eu quero o Senhor, eu quero conhecer mais o Senhor, eu quero saber quem o Senhor é na minha vida. Às vezes você acha que as pessoas são destruídas só por uma vida errada. Mas olha só o que esse texto diz. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também rejeito como sacerdote. Uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus, eu ignorarei os seus filhos. Querido, aí está falando o meu povo. Não é porque você está na igreja que você está livre de ser destruído, porque muitas das vezes, amada, a nossa vida está paralisada, a nossa vida está uma letargia, porque a gente não deseja apenas a Ele. A palavra de Deus diz, portanto, meu povo é levado cativo por falta de conhecimento. E conhecimento de quê, o texto diz de Oséias? Dele, o conhecimento de Deus, o conhecimento dele. Agora, amados, amém, eu quero acreditar que Deus tenha inspirado seu coração a conhecê-lo, amém? A ter uma experiência íntima, a parar de achar que vida cristã é apenas culto de igreja. Você não conhecerá a Deus ouvindo só pregação de pastor. Você precisa ter uma experiência pessoal e uma disciplina pessoal de buscá-lo diariamente na sua vida, de se relacionar com Ele, de conhecer o propósito dele para a sua vida. Amém? Agora presta atenção, tem um perigo, que a maioria das pessoas não sabe. E agora é aquele momento que é proibido sair do salão. Porque se você ouvir o que eu vou falar aqui pelas metades, você pode não entender.
E pode virar uma confusão na sua cabeça. Existe um falso conhecimento de Deus. Tem pessoas que acham que conheceram a Deus e não conheceram. Como assim? Eu tenho percebido, eu tenho visto que existe uma quantidade assustadora de pessoas que alojam dentro de si uma coisa chamada obstinação. E elas são obstinadas por alguma coisa, elas são obstinadas por uma carreira profissional, elas são obstinadas por um casamento, elas são obstinadas por um ministério, elas são obstinadas por um desejo incontrolável de uma projeção. Por isso que Deus sempre prova o nosso coração, para ver se aquilo que a gente está fazendo não ocupou o lugar dele. Às vezes um ministério pastoral ocupa o lugar de Deus, às vezes um filho ocupa o lugar de Deus, muitas vezes uma esposa, aquilo que Deus te deu, ocupa o lugar de Deus. Eu tenho uma raiva quando as pessoas chegam assim, dizendo assim que ai, aquele pecado na minha vida é um Isaac na minha vida. Que Isaac? Não chama pecado de Isaac, não. Eu tenho que abrir mão desse Isaac da minha vida. Aí o Isaac é o amante, a namorada endemoniada, o namorado endemoniado. Pelo amor de Deus, amado. Isaac é aquilo que você tem certeza que Deus te deu. Lá na Jocum nós temos um culto chamado culto da renúncia. Depois de uma semana de aula de renúncia, a gente faz um culto, aonde alguém pega alguma coisa e leva lá. Minha esposa dá aula de renúncia. Só que ela entendeu que ela falou, eu não vou mais fazer esse negócio de aula de renúncia com coisas. Eu vou fazer aula de renúncia de alguma coisa que a pessoa leva para representar algo significativo na vida dela. Porque é muito fácil coisas, amado. Porque muitas vezes você leva o seu computador e aquilo está mais celebrando você ser desprendido, entendeu o que eu estou dizendo? Do que você renunciar àquilo que está mais íntimo dentro de você. Então ela fala, olha, você tem liberdade se você quiser trazer um computador, trazer um iPad, trazer um laptop, seja o que for, mas eu quero que você traga aqui a sua vida. Às vezes é uma profissão que você tem que renunciar para Deus. Às vezes é um filho que você precisa renunciar para Deus. Às vezes é um casamento que você precisa renunciar para Deus. Para Deus, tá? E eu lembro que a gente fazia uns cultos de renúncia, né? Aí foi nesse dia que a gente começou a cair a ficha. Aí chegou, até então a gente não renunciava, a gente ainda fazia coisas. Depois a gente passou a renunciar valores, coisas que você tem como valor na sua vida pessoal, uma mãe, um pai, um futuro, uma profissão. Aí nesse culto ainda era coisas. E eu lembro que chegou uma menina lá chorando. Era um circo que a gente fazia, aí colocava uma mesa, aí chegou a menina. Ela tinha um ursinho na mão. Ela pegou o urso, Ted, ela chamava de Ted. Ela pegou o Ted, eu assim, ó, olhando aquilo. Ela veio lá, Deus, eu estou aqui para renunciar ao meu ursinho de pelúcia. Ai, Deus, é muita dor que eu sinto. Aí eu olhei e falei assim, amor, cuida desse culto aí, que amanhã eu volto aqui na base. Não, pelo amor de Deus, amor. Você chamar de Isaac um Ted, um ursinho de pelúcia, essa é a minha geração que sofre para renunciar a ursos de pelúcia, meu irmão. Amado, era o filho dele. Pelo amor de Deus, amado. Dorme com esse barulho. Não, desce do ônibus. Pelo amor de Deus. Deus me chega numa manhã para aquele homem, numa noite, não lembro. Era manhã ou noite? Não sei, não faz diferença, né? E fala, vai lá e oferece seu filho.
Você acha que ele foi pegar aquele menino assim, foi lá e pegou uma faca de cortar pão? Sabe aquelas facas de cortar pão? Cega. Aí foi lá matar aquele menino? Você acha que ele fez isso? Não, aquele homem deve ter amolado aquela faca a noite inteira chorando, meu irmão. Para ser rápido. Para ser rápido. Porque ele estava ali sacrificando aquilo que ele tinha convicção que Deus deu na vida dele. E é justamente isso que o conhecimento de Deus produz. Nós temos que entender que o conhecimento de Deus coloca Deus na nossa vida como única satisfação de tudo. Que eu preciso entender que nada que eu tenho na minha vida, por mais de Deus que seja, tem que passar por Ele. Tem que passar pela renúncia. Tem que passar pela cruz. Tem que passar pelo altar. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos uma tendência natural, amado, em pegar aquilo que foi até Deus que nos deu e transformar aquilo no quê? No ídolo na nossa vida. Deus te dá um filho e você transforma esse filho num ídolo, onde você não quer ouvir a respeito de Deus sobre a vida desse menino. Deus falou com você que você vai lá e entrega esse menino para Deus. Primeiro que eu vou ser sincero com você, me perdoa, pastor, me perdoa, me perdoa. Depois você desfaz isso aqui, tá? A gente tem uma mania de apresentar os nossos filhos para Deus, não é? De quem inventou isso? Bom, a gente chega lá com os nossos filhos, fala, Deus, eu estou aqui apresentando ele para o Senhor, olha ele aqui, Deus. Ah, vá! É ele? Você está me apresentando ele? Amados, se tem uma pessoa que conhece esse menino, é quem? Deus está aqui, meu filho. É mesmo, pai, não tinha visto não. O nosso desafio não é apresentar os nossos filhos para Deus. O nosso desafio é apresentar Deus para os nossos filhos. Esse é o desafio. É muito fácil chegar na presença de Deus e apresentar os nossos filhos. Agora eu quero ver apresentar Deus diariamente para esse menino. Um Deus que você conhece. O problema é que essa criança acaba sendo um ídolo. Um casamento. Você vai lá e pede uma pessoa. Espere em Deus, aquilo vira um ídolo na sua vida. Isso acontece muito na vida de recém-casado. Quando está solteiro, está na igreja, frutificando, multiplicando, discipulando. Casa desaparece da igreja, cara. Aí perde a vontade, mas era para ser o contrário. Aí desaparece da igreja, vira um ídolo. Por que eu entendi a importância de falar sobre o ídolo do coração? Porque, na verdade, o ídolo do nosso coração parece que você está se relacionando com Deus e não é. O ídolo do coração tem uma facilidade enorme da gente achar que é Deus que está falando com a gente, que é Deus que está nos direcionando, que é Deus que pediu para você casar com essa pessoa, que é Deus que pediu para você namorar com essa pessoa. E vou falar uma coisa de cara, mesmo que você casou errado, agora tem que dar certo. Casou com o ídolo? Vai viver com o seu ídolo agora. Não, é sério. Eu conheço meninas que elas não queriam casar. Aquilo era um ídolo dentro dela. Eu quero, e eu não abro mão. É terrível você aconselhar uma pessoa apaixonada por um ídolo. E eu quero aquela pessoa, eu quero, é Deus, é minha, eu tomo posse, eu declaro, é minha, eu tomo posse. Querido, e aí tem aqueles casos das pessoas me procurar, falar, pastor, meu namorado, meu esposo é homossexual, eu não aguento mais o tanto de caso que ele tem com homens. Pastor, eu não aguento mais o tanto de prostitutas e garotas de programa e adultérios que meu marido carrega nas costas. Pastor, eu não aguento mais o tanto que essa mulher é um inferno na minha vida. Se capeta tem nome, é a minha mulher, e se inferno tem endereço, é a minha casa. Aquilo não é uma mulher, é uma praga do Egito na minha vida.
Sério. Serpente do Éden, já ouvi, já. E aí você vai ouvir a história dessa pessoa, essa pessoa não quis conselho. Essa pessoa não quis orientação, essa pessoa não quis enxergar. Querido, tem uma coisa que mais destrói a nossa vida que chama negação. Negação. Todo mundo está enxergando, a pessoa nega. Porque é um ídolo que tem dentro dela. Ela quer, ela deseja, ela quer, e ela sai atropelando tudo que falaram a respeito dessa pessoa. Amado, eu vou falar uma coisa para você muito difícil de ouvir. É muito difícil uma pessoa casar enganada. O problema é que ela não quer enxergar aquilo que todo mundo está mostrando. Posso falar uma coisa para você? Você sabe quais são as pessoas da nossa vida que mais são usadas por Deus para nos dizer que a gente está entrando numa latada? Os nossos pais. É muito difícil um pai não ter razão quando alerta a respeito de uma pessoa que você está casando que vai ser um problema na sua vida. Mas um coração apaixonado, amado, na verdade não é paixão, é ídolo. Eu sei o que eu estou dizendo. Eu sei o que é viver com ídolo na vida. Da gente não querer ouvir Deus, não querer ouvir conselho, a gente quer aquela pessoa. Eu desejei a mãe do meu filho assim, com um desespero total. E eu lembro quando eu pensava na possibilidade de ficar livre dessa namorada, a mãe dela proibindo esse namoro, eu peguei e tirei a virgindade dela, falei isso com vergonha. Furava o preservativo com a unha para engravidá-la, casei com o meu ídolo. E eu sei onde foi terminar esse relacionamento. Numa depressão, uma vida totalmente destruída. Eu queria aquele ídolo na minha vida. E eu sei aonde foi terminar isso. Eu sei o que foi produzido na minha vida. Como está gravando, eu não posso entrar em detalhes. Essa é a diferença, às vezes, quando não grava, né? A gente pode falar tudo. Como eu não quero expor ninguém, não posso falar. Então, amado, em nome de Jesus, o que você tem na sua vida? É fruto do que você ouviu do conhecimento de Deus ou fruto do seu coração obstinado, que muitas das vezes chega a dizer que até Deus falou? Porque a obstinação vira uma falsa voz de Deus na nossa vida. Você chega a dizer que foi Deus que disse. O coração é uma fábrica de ídolos. E o ídolo é literalmente um falso Deus. Agora eu acho interessante esse versículo aí de Romanos 1:28. Além do mais, visto que desprezaram o quê? Desprezaram o quê? Deus fez o quê? Diga comigo, entregou. Olha aqui para mim. Todas as vezes quando você não quer conhecer a Deus, sabe o que Deus faz com você? Te entrega você a você mesmo. A pior coisa que Deus faz com você é quando Ele te entrega a você mesmo. Você quer? Vai. É isso que você quer? Faça. É isso que você quer? Então vai atrás. E sabe qual que é o nosso problema? É um ídolo tão grande que a gente faz e no final fala o quê? Deus me disse. Deus falou. Então a pior coisa que você pode fazer de reprovável, toda reprovação, toda disposição, a pessoa, o que é disposição? É uma posição na vida reprovável. Toda pessoa que tem uma disposição reprovável na vida, vive porque despreza o conhecimento de Deus. Posso falar uma coisa para você? Você sabe o que é pecado? Pecado não foi quando você fez algo errado. Presta atenção. Pecado não foi quando eu engravidei a mãe do meu filho não sendo casado com ela.
Pecado foi quando eu não quis conhecer a Deus na minha vida pessoal, no meus relacionamentos, no meu coração e na pessoa que Ele tinha para a minha vida. O seu pecado não começou quando você praticou um pecado. O seu pecado foi quando você não quis conhecer a Deus nessa área da sua vida. Visto que desprezar o conhecimento de Deus, Deus entrega. Tem muita gente aqui que fez coisa errada na vida, porque Deus te alertava e no final Ele falou: você quer? Vai. E aí agora eu vou ler um texto um pouco longo e um pouco difícil. E eu sei que é um texto onde nos confronta, e talvez você nunca leu esse texto na Bíblia, mas eu gostaria que você acompanhasse esse texto de Ezequiel 14 comigo. Vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Vieram ter comigo um macumbeiro, um feiticeiro, um devasso imoral, impuro, profano, um incircunciso. Quem veio estar diante de Deus? Gente que conhecia quem? Deus. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Ezequiel falando: filho do homem, esses homens levantaram ídolos em seus corações. Que homens? E o que eles estavam fazendo? Indo na presença do orixá, do deus Mamon, de Dagon. Eles estavam na presença de quem? De quem? Eu não ouvi. E o que eles tinham no coração? Tropeço para a iniquidade, e sempre tem diante dele tal ídolo. Isso significa que esse ídolo era de hoje, de ontem, era algo que estava como? Há muito tempo. Permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles dizendo, e outra palavra fala, é para dizer que foi eu que disse. Diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar em seus corações ídolos, tal tropeço de iniquidade, vier ao profeta. Quem que é o profeta aí? Eu, Senhor, de novo Deus falando, é eu que estou falando. Vindo ele, o que está dizendo aí? Alguém, por favor, leiam todos juntos. Eu responderei conforme, segundo a multidão dos seus. Agora, alguém poderia dizer para mim, em outras palavras, o que esse texto está dizendo? Então tá, faz do seu jeito. Não é só isso que Deus está falando. Deus ia autorizar ele fazer do jeito que ele queria, quer dizer, ele ia responder segundo aquela idolatria. Presta atenção. Todas as vezes que você levanta uma obstinação no seu coração, você vai ouvir gente de Deus falando o que você quer ouvir. Tem gente que não grava CD, grava um ídolo. Tem gente que não escreve um livro, escreve um ídolo. Tem muita gente que está fazendo aquilo que na verdade foi o ídolo do coração. E você sabe o que essa pessoa ouviu de Deus? Faz. E por que Deus permitiu que essa pessoa fizesse isso? Para que eu possa apanhar a casa de Israel pelo seu próprio coração. Para que no final você veja, querido, que não compensa não ouvir e submeter a vontade de Deus na sua vida. Eu não conheço, não é 2, 3 pessoas, dezenas, centenas de pessoas. Minha vida foi isso. Eu sei o que é gerar na minha carne espinhos.
Eu sei o que é não ouvir Deus e chegar obstinadamente na presença de Deus. Para que eu possa apanhar na casa de Israel. Portanto, todos se apartaram de mim para seguirem seus ídolos. Depois você lê esse texto lá de 1 Reis, 22, 23. Todo o texto. Acabe quer uma glória, Acabe quer ser aplaudido, Acabe quer ser ovacionado, Acabe quer estar bem diante de todo Israel. E ele chega diante de 70 profetas, com ídolo no coração, dizendo, fala aí que eu vou ser vitorioso. Olha só o que o texto fala. Eis que o Senhor permitiu um espírito mentiroso na boca de todos os profetas. Sabe essas irmãzinhas? Sabe essas reuniãozinhas? Cheio de Hilux na porta? Cheio de carrão do ano na porta? Para lá ouvir profeta? Essas pessoas estão ouvindo o que elas querem ouvir, amado. Então, quando se fala de conhecimento de Deus, se fala de gente que não apresenta diante de Deus o quê? Obstinações. Submeta seu coração a Deus, amado. Não viva com ídolos no seu coração. Tem muita gente que hoje está vivendo literalmente um engano, porque a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. Demasiadamente enganoso. Deus me livre. Sonda nosso coração, como Davi fala. Vamos pedir para Deus fazer uma ressonância magnética em gente, amado. Um eletrocefalograma. Para a gente conseguir ver o quanto nosso coração é obstinado e enganoso. E muitas das vezes nós estamos vivendo uma vida destruída, amado. Porque não é de vontade de Deus que a gente está falando, é de obstinações de ídolos. Posso falar uma coisa para os irmãos com muita tristeza? Posso estar errado, tá? Mas para mim o movimento de adoração no Brasil virou um ídolo. Para mim, muito cantor, muito homem e mulher de Deus, que deveria ser profeta nessa nação, virou voz de gente com ídolo no coração. Ó Jerusalém, que mata profeta. Quando é que a gente mata um profeta? De duas maneiras. Ou cortando a cabeça do profeta, ou colocando um espírito de engano nele. Quando é que a gente coloca um espírito de engano? Quando a gente senta num banco desse e só quer ouvir o que a gente quer ouvir. Não, esse pastor não pode falar isso para mim, não. Quem é esse irmão para falar isso? Pois é, aí começa o ídolo. É quando Deus vem te repreender para você desligar seu celular. Qual é o ídolo do seu coração? O que você precisa submeter o seu coração à voz de Deus? O que o seu coração obstinado tem, muitas das vezes, obstinadamente, você não submete o seu coração a Deus? Querido, falar a respeito disso, amado, é achar que talvez você pense que só está no Velho Testamento. Olha só o que a palavra de Deus diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Por essa razão, Deus permite um poder sedutor, operação do erro. Como eu já fiquei sabendo da teologia escatológica de vocês, agora eu me sinto na liberdade de falar o que eu acredito. A igreja vai ser mergulhada num dos maiores enganos, que é o anticristo. E essa geração de coração obstinado não vai ser capaz de discernir o verdadeiro evangelho da operação do erro que virá nos últimos dias. É muito engano. Nós nunca vivemos um período de tanto espírito de engano nas igrejas. Porque nós nunca fomos uma geração de tanto coração obstinado, amado. Eu não fico impressionado com o que está acontecendo nos ginásios de 20 mil membros, amado.
de 20 mil frequentantes. Eu não fico impressionado com isso, porque essas pessoas não querem conhecer a Deus, elas têm ídolos no coração, estão ali para buscar aquilo que elas querem ouvir, e não uma vida de cruz. E quando a gente fala a respeito dos últimos dias, nós estamos falando, eu particularmente assim, amado, eu entendo gênero, número e grau. Que nem que não tivesse base bíblica para falar que a gente não ia ser assim engolido pela grande tribulação. Porque tem muito crente que está esperando que vai sumir disso aqui, né? Mas quando eles menos esperarem, eles vão ser engolidos por essa tribulação. Eu não sei se o pastor já leu sobre isso. Eu ouvi recentemente, eu estive ministrando em São Paulo, e eu ouvi um pastor da Casa Firme. É um pastor, ele era islâmico. Já viu falar de São Paulo, desse irmão? Esqueci o nome dele. Já viu, pastor? Ele era muçulmano. E ele falou uma coisa curiosa, que eu não sei se o pastor já estudou sobre isso. Ele fala que o Islã espera um Messias. Espera um Messias. E as características do Messias são as mesmas características do anticristo. Esse pastor que era muçulmano, ele fala, o anticristo vem do Islã. Já leu sobre isso? Já li, pastor. Provavelmente é um falso profeta que vai atuar no Oriente. O anticristo ele deve vir da Europa, do antigo Império Romano, mas o falso profeta ele vem do Oriente. Isaías 46:11 diz, chamando do Oriente uma ave de rapina, que o Senhor me fez entender que era o falso profeta. E de um país remoto, o homem do meu conselho, do meu concerto. Este é uma das duas testemunhas que vem de um país distante de Jerusalém, que eu creio seja, isso é uma opinião pessoal, o Dr. David Eduardo Warr, pelo que Deus tem feito através da vida deste homem. Então, o falso profeta, e aí muita gente se confunde, possivelmente ele venha do Oriente, ele seja alguém do Islã, né? Por quê? Porque uma das condições que vai prevalecer é o anticristo, propriamente dito, primeira besta, naturalmente junto com a segunda besta, que é o falso profeta, autorizarem a reconstrução do terceiro templo para ser profanado. E aquele lugar pertence ao Islã, o Monte Moriá hoje. Na Guerra dos 6 Dias, Moshe Dayan, os líderes israelenses, deixaram aquilo na mão do Islã. Mesmo com a queda das mesquitas, pode-se chegar a esse templo de adoração, que seria para todos os povos, minha casa será a casa de oração para todos os povos, etc. Tem uma série de situações que poderia levar a isso, né? E, nesse sentido, o anticristo pode ser o falso profeta, propriamente dito, que promove o anticristo, ele possivelmente seja alguém do Oriente. Eu vou adquirir todas as mensagens escatológicas, né, porque eu amo escatologia, e daqui a 2 anos a gente conversa. Eu, na verdade, me identifiquei muito, estava conversando com o pastor, e eu me identifiquei muito com a linha escatológica, porque eu me sinto literalmente como uma voz que clama no deserto, os crentes tudo acreditando que vai embora. Entendeu? E eu creio, estudando pouco que eu estudo de escatologia, eu entendi na palavra que é uma questão assim clara. E por que eu alerto a igreja? Nós somos um povo que não conhece a Deus, amado. A gente conhece religião. A gente conhece os ídolos do nosso coração. E eu estou aqui para questionar se o que você viveu até hoje foi realmente conhecimento de Deus ou apenas as suas obstinações. Porque quando a gente fala a respeito
dos nossos namoros, das nossas faculdades, das nossas obstinações de patrimônio, dinheiro. A gente é literalmente o quê? Enganado. Aí eu fico pensando, se patrimônio, namorado engana a gente, o que dizer o anticristo, o falso profeta e tudo que a gente está vendo aí? Porque nós temos que repensar se nós realmente conhecemos a Deus. Porque olha só, por essa razão Deus permite um espírito sedutor, operação de erro, a fim de que creiam na mentira. Queridos irmãos, nós temos que abominar a mentira da nossa vida. Ou você vive a verdade de Deus, ou você vive uma mentira. Ou você conhece quem você serve, ou você vai servir tudo, inclusive você mesmo. A gente começa servindo a nós para depois servir o diabo. A gente começa negociando, que a Bíblia fala que essa geração, em Romanos 1, retém a verdade para depois trocar a verdade pela mentira. Permite um espírito sedutor que sejam, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos que amaram, que não amaram a verdade, mas tiveram um prazer na mentira. Oh, meu irmão, como eu quero que você aprenda a submeter a vontade de Deus na sua vida. Pastor, casei com meu ídolo. Chupa essa manga agora. Nunca ouvi Deus, fugi de casa. Pois é, amado. Se não é fácil casar com um crente, imagina com um ídolo. Então agora vai submeter seu coração a Deus, se arrepender e pedir misericórdia. Estava pregando numa igreja, uma irmã levantou a mão de uma vez e falou assim: por isso que eu pedi para Deus matar meu marido. Eu falei: meu Deus do céu. Porque aquilo era meu ídolo. Você não tem um inferno, não tem noção, passou do inferno que a minha vida viveu. Aí eu falei: ó, ninguém aqui vai orar para o marido morrer, tá? Ou para a mulher morrer. A palavra de Deus diz: por isso, não sejais ignorante, mas buscai conhecer qual seja a vontade do Senhor. Buscar conhecer qual seja a vontade de Deus na sua vida. Conhecer a vontade de Deus, isso, e quando você não busca conhecer a vontade de Deus, você não passa de um ignorante. Agora deixa eu falar uma coisa para você. O que a Bíblia diz do que Deus faz no tempo da nossa ignorância? Hã? Deus não leva? Então deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Quando Deus fala a primeira vez com você, você não sabe o que tem para sua vida. O que você era? Ignorante. E quando você não sabe a vontade de Deus para sua vida, Deus não leva em conta. Mas quando você ouve Deus falar com você, e você pergunta de novo, e de novo, e de novo, isso revela o quê? Incredulidade. Incredulidade. Amém? Incredulidade. Lembra do Gideão? O que o Gideão fazia? Eu não estou acreditando. Agora vai molhar o chão e não vai molhar a lã. Não era assim? Aí Deus, não estou acreditando. De novo. Agora vai molhar a lã, não vai molhar o... Não era assim? Você sabe o que aconteceu na vida de Gideão? Quem lembra? No final da vida dele. Homem de Deus, usado por Deus. Quem sabe o que... Ele ganhou um peitoral e ele fez do peitoral um ídolo dele. Gideão só conhecia o que Deus podia fazer, mas ele não conhecia o coração de Deus. Ele foi um juiz que podia ter levado a nação inteira de volta para Deus, né? Tanto que eles quiseram até fazê-lo rei, mas ele, em vez de levar o povo de volta para Deus, ele levou de volta para a idolatria. Percebe? Eu estou mostrando para você que quando você não sabe a vontade de Deus, você é um ignorante.
Mas quando você tem dúvida da vontade de Deus, revela que você é um incrédulo. Por que que o ministério de evangelismo tem que ter sinais? Porque ele lida com gente incrédula. gente incrédula. Por isso que eu defendo que igreja não é lugar de sinal. Igreja de gente madura não precisa de milagre. Gente madura não precisa de sinal. Por que que ele não precisa de sinal? Porque ele crê, ué. Eu creio, eu não preciso de que Deus fala isso, me dá sinal daquilo. Deus fala para mim fazer, eu faço. Amém. O sinal é para o incrédulo. Mas você pode falar para Deus, Deus, eu não estou conseguindo crer. Me dá um sinal. Mas agora presta atenção. Quando Deus fala com você a primeira vez, e você não sabe nada, você é um ignorante. Quando Deus fala com você a segunda vez, Ele até entende, porque você é um incrédulo. Mas quando Deus fala com você pela terceira vez, depois de tirar a sua ignorância, depois de mostrar a sua incredulidade, mesmo assim, você obstinadamente, mesmo que Deus te dê sinais daquilo que Ele quer que você faça, e você ainda faz, não se trata de ignorância, não se trata de incredulidade, se trata de rebeldia. Quando você vai lá e ensina seu filho algo, e ele faz errado, você vai lá e corrige, sim ou não? Mas mesmo que depois você ensine algo para ele, mesmo que ele faça errado e você corrija, e mesmo que você corrija seu filho, e ele continua fazendo errado, o que ele está sendo? O que você faz com um rebelde? Não corrige. Você pune. Pune. Então, muita punição na vida de muita gente é fruto de rebeldia com Deus. Lembra do Moisés? Lembra do Moisés? Deus falou uma vez com Moisés. E quando Deus revelou a vontade dele, ele era o quê? Ignorante. Ele não sabia que ele tinha que voltar para lá. E aí ele teve dúvida. O que Deus deu para Moisés? Sinal. Enfia a mão aí. Mas a Bíblia fala que depois que Deus deu um sinal, no meio do caminho, Moisés não quis ir para o Egito. O que a Bíblia fala que Deus ia fazer com ele? Matá-lo. Posso falar uma coisa? Eu até hoje nunca vi na Bíblia gente rebelde não ser punido por Deus a não ser com morte. Ananias e Safira, o próprio Adão, Saul, tantas pessoas. Por isso, cuidado com aquilo que Deus já te falou e você não se submete. Porque não é só ignorância, é rebeldia. E disse, no caso Paulo ouvindo, o Deus de nossos pais de antemão te designou para conhecer a tua vontade, ver o justo e ouvir uma voz da sua boca. De modo que conhecer a Deus, amado, é submeter à vontade dEle, submeter ao propósito dEle. Olha que maravilha esse texto. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que realmente prevalece? É o propósito. É o propósito. Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Você quer saber o que Deus quer de você nesse mundo? Então entenda. Isso começa por Deus, amado, não por você. A resposta não está em você. A resposta não está nos seus projetos. A resposta não está nos seus planos. A resposta está em você ouvir o propósito dEle. É plano seu, mas é propósito dEle. Muitos são os seus, mas o que vai prevalecer? Todas as coisas, amados. Todas as coisas na sua vida precisam cooperar com aquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Mas isso só acontece quando o seu coração está submetido a Ele. Sua vida só terá sentido quando você parar de se ouvir e passar a ouvir quem? Então para de ficar ouvindo o seu coração. Todo mundo fala que o segredo é ouvir o quê? A voz
do ídolo do coração. Não, mas não é a voz do coração. É o propósito de Deus para a sua vida. Planos que não são feitos de acordo com o propósito de Deus vão deixar você frustrado. É isso que acontece na vida das pessoas. O que realmente, então, significa essa voz de Deus? Olha esse texto, como esse texto é fantástico. Nunca falei aos vossos pais no dia em que eu tirei da terra do Egito, nem ordenei coisa alguma acerca de holocausto, sacrifício, mas uma coisa eu ordenei. O que eu ordenei? Dai ouvidos à minha voz. É curioso isso, Deus está falando, eu nunca pedi para vocês fazerem sacrifício, nunca dei ritual, a única coisa que eu pedi é, dai ouvidos à minha voz, e eu serei vosso Deus, e vós serei o meu povo, andai nos meus caminhos que eu vos mandar, porque vos fará bem. Diga comigo, eu só vou conhecer a vontade de Deus quando eu parar de me ouvir. Amém, querido? Eu queria que você lesse isso aqui comigo. Acompanhe essa leitura. Quando você conhece a Deus, você passa a viver por convicção e não por necessidade. Ah, eu tenho necessidade de uma pessoa. Ah, eu tenho necessidade de provar isso. Ah, eu tenho necessidade de fazer aquilo. Não, amado, você não vive de necessidade. Você vive de convicção. Eu sei o que Deus falou comigo. E pode estar tudo o contrário, Ele falou comigo. Mas quando você vive por necessidade, qualquer vento contrário te abala. À medida em que você aprende mais sobre Deus e sobre você mesmo, sua identidade nasce. E você começa a focar o destino que Ele tem para a sua vida. Eu só posso falar de identidade quando eu realmente conheço a Deus. Então nós queremos finalizar com essa pergunta. Você realmente conhece a Deus? Ou você tem informações a respeito de Deus? Qual é o seu nível de conhecimento de Deus? Qual atributo que você conhece a respeito de Deus? Eu sei que agora a gente vai ter um pouquinho de dificuldade, porque nós estamos, geralmente quando são essas cadeiras assim, a gente só faz um círculo e fica em círculo assim e volta um com o outro. Então, por isso, que nós vamos contar de 10 em 10 pessoas, tá bom? De 10 em 10 pessoas, e vocês agora vão fazer grupos. Então, esse grupo aqui, vira vocês para lá, tenta virar vocês para lá e fiquem de frente um do outro agora. Ah, tá, então, como que é? Quantos bancos tem aqui, então? 17, então fala o seguinte, esse grupo fala com esse, o grupo de lá fala com o outro, e todo mundo fica de frente um do outro, tenta se virar, vamos agora todo mundo ficar, esse grupo de frente com esse de frente com esse, vamos tentar conversar um com o outro agora, rapidão. Fiquem de pé um para o outro. Agora olha só, olha aqui, como vocês estão um do lado do outro, eu preciso que vocês se comuniquem em grupo, por isso que vocês vão escolher a metade do grupo, e vocês vão formar um grupo de círculo e conversar entre vocês, no caso aqui dá para vocês conversarem, e aqui dá para vocês conversarem, façam isso agora rapidão. Tentem até dar as mãos e fazer um círculo. Entenderam? Isso. Isso. Ótimo. Desse jeito aí. Deem as mãos e fazem um círculo. Ok? Isso. Desse jeito. Ah, esse grupo aqui está muito grande. Dá uma dividida ali só para... Isso. Mas tem muita gente. Ótimo.